E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos começar uma coletânea de vídeos aqui no canal que, pelo próprio título aí, como vocês já vão ver e vão interpretar, a música genérica de cada geração. Qual que é o intuito de fazer uma coletânea de vídeo dessas? Esse contexto, gente, de música genérica aqui no canal, ele é meio que um tabu, porque muita gente não entende o que literalmente significa uma música genérica, e muitas vezes uma música genérica não quer dizer que ela é ruim, entende? Mas as pessoas interpretam como genérico como ruim. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que discutir, a gente tem que trazer esse embasamento histórico para a gente começar a avaliar também o que a gente consome. Então eu acho que esse conteúdo aqui é bem importante porque a gente vai conseguir ver como muitas vezes nós fomos induzidos a consumir coisas genéricas que a gente nem imaginava que era genérico pela pouca influência que a gente tinha de talvez conhecer mais sobre o assunto. Então agora eu trago esse conteúdo aqui com o intuito de fazer com que vocês abram mais a cabeça de vocês e comecem a interpretar melhor também, não somente a onda musical atual, mas também de basicamente todas as épocas que se repete o mesmo sistema de fórmulas genéricas. Mas antes eu já quero aproveitar e convidar você para se inscrever aqui no canal se é a sua primeira vez que você está passando. Vem aqui fazer parte da nossa comunidade, vai ser incrível ter você aqui com a gente. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados, então assim, taca o dedinho aí no inscrever-se, ativa as notificações porque você vai amar os conteúdos diários aqui do canal. Vamos começar entendendo o que significa esse contexto de genérico, né? Aonde que isso parte? E depois a gente vai assimilar o contexto na música, ok? Genérico significa a mesma substância ativa, fórmula farmacêutica, dosagem e com a mesma indicação farmacológica que o medicamento da marca, o qual ele foi baseado, chamado de medicamento de referência. Ele é mais barato porque os fabricantes de genéricos, ao produzirem o medicamento após ter terminado o período de proteção de patente dos originais, não precisam investir em pesquisas e refazer estudos clínicos que dão cobertura aos efeitos colaterais. É exatamente por causa disso que os genéricos, no caso, são mais baratos, porque não tem toda essa preocupação de pesquisa. Quando a gente pega e a gente faz diretamente uma assimilação de todo esse contexto aí que eu acabei de ler, na música, a gente claramente tem o quê? Uma música ou um artista ou um álbum que ele cria uma tendência musical, ele cria uma linha musical que assim consegue criar uma teia com vários consumidores e através dessa possibilidade de boa comunicação com eles, as pessoas, no caso outros artistas, começam a lançar produtos similares para concorrer dentro ali da mesma forma de mercado. Porém, eles não têm essa mesma pesquisa, essa mesma investimento, essa mesma inovação do que os outros. Então eles produzem essas coisas mais de fórmulas já prontas porque deram certo, o que faz a música ser genérica. É por isso que muitas vezes a gente tem essa coisa de encontrar músicas com batidas similares ou o mesmo tipo de BPM, enfim. Isso não faz também da música plágio, é importante a gente salientar isso, tá, gente? Você fazer um estilo musical de tendência não significa a mesma coisa do que você fazer uma música que seja idêntica à outra, ok? Isso daí tem uma diferença, o plágio ele é uma coisa e a referência musical é outra. Vamos começar então aí nos anos 80, analisando um dos gêneros que mais foram tendência, que é o New Jack Swing. Eu preciso dizer para vocês que eu sou apaixonado por esse gênero desde quando eu me dou por gente, tá? E assim, eu não entendia o quanto o New Jack Swing se tornou genérico até eu fazer uma pesquisa bem aprofundada sobre o gênero e entender como essas vertentes musicais começaram a ganhar forma. Por quê? Até o ano de 1986, a tendência dessa música black não tinha a mesma forma e poder até 1986, onde o New Jack Swing foi pela primeira vez mainstream. Porque o que faz, gente, uma tendência musical acontecer
é quando um desses gêneros chega até o público de massa. E quando o público de massa absorve um determinado gênero, essas outras empresas, gravadoras e artistas produzem a mesma coisa para poder embarcarem dentro da tendência, porque é muito mais fácil você se promover artisticamente embarcando numa tendência que as pessoas já estão acostumadas a ouvir, do que inovar naquele momento e tentar fazer com que as pessoas absorvam uma coisa diferente de você, ok? Com isso, em 1986, Janet Jackson lançava um disco chamado Control. O Control, gente, ele foi o terceiro álbum de estúdio da Janet e o Control se difere de tudo que ela já fez, por quê? A Janet pela primeira vez e os produtores pela primeira vez trabalharam de uma forma para literalmente fazer uma coisa diferente do que o público esperava de Janet Jackson, né? Para ela literalmente criar sua identidade musical. A Janet, gente, por ser irmã do Michael, muitas vezes na vida dela, ela sofreu aquela coisa de ser comparada a ele o tempo todo e ser tratada como sombra. Entende? E você pegar uma artista como Janet Jackson e criar uma identidade para ela e fazer com que aquela identidade seja vista pelas pessoas, né, por mais que ela seja irmã do artista mais importante de todos os tempos, é necessário de se fazer, porque a Janet não queria ser a sombra, ela queria ser a Janet, né? Com isso, eles produzem o Control, que traz um estilo de música diferenciado, que é o New Jack Swing. O New Jack Swing, gente, ele foi absorvido basicamente instantâneo pelas pessoas e ele agradou não somente a massa branca, mas também a grande massa negra dos Estados Unidos. E isso é uma coisa positiva, gente, porque a música em 1980 ela tinha ainda um grande elitismo envolvido. E quando aparece um artista que coloca esses ritmos que são assim, literalmente do gueto no mainstream, e o público do mainstream absorve, aquilo ali cresce e vira uma grande massa de consumo, entendeu? Com isso, outras gravadoras e outros produtores musicais começaram a ver que isso era um ponto a ser explorado. Só que é importante a gente analisar também os efeitos desse disco Control da Janet no sucesso dos singles, pra gente depois analisar como que isso virou tendência depois. Os singles What Have You Done For Me Lately, Nasty, Control, When I Think Of You e Let's Wait A While ficou no top 5 da Billboard Hot 100 e o álbum conseguiu vender mais de 10 milhões de cópias e virou, como eu disse aí, uma super tendência musical. Nesse período todo, gente, outros artistas da época que estavam sendo lançados por outras gravadoras concorrentes, no caso ali da gravadora que a Janet estava, procuraram basear os seus artistas em criar conteúdos dentro ali da tendência. Um exemplo disso é a Whitney Houston, que lançou os seus primeiros álbuns, né, os primeiros 2 álbuns dela, com muito efeito de New Jack Swing dentro deles. Tanto que no segundo disco da Whitney, a imagem dela foi mudada para parecer mais coesa com os artistas de New Jack Swing daquele momento, né? O disco Whitney dela é marcado exatamente demais por esse gênero musical presente ali. E eu já puxo o Whitney, gente, para poder falar de Bobby Brown, que foi o marido da Whitney. Por quê? O Bobby Brown, gente, ele é conhecido como o rei do New Jack Swing. Só que ele virou o rei do New Jack Swing 2 anos depois que a Janet Jackson já tinha estourado com o disco Control. Por quê? Uma mulher nos Estados Unidos, negra, em 1986, fazendo esse tipo de música, explorando essas coisas, ainda tem, gente, uma grande rejeição pelaquela parte conservadora, né? As mulheres eram muito piores antigamente no aspecto de como a sociedade tratava elas na indústria fonográfica, entende? Então ver, por exemplo, a Janet vindo e fazendo essa tendência e depois o Bobby Brown indo ali, aproveitando a tendência e construindo dele, só mostrou literalmente que o pessoal não valorizou tanto quanto mereciam valorizar o da Janet. Anyway, com o lançamento do álbum Don't Be Cruel, do Bobby Brown, ele conseguiu se transformar no rei do New Jack Swing, porque o sucesso dele foi tão grande, mas tão grande, o sucesso dos singles foi tão grande, que basicamente abriu uma porta para
grupos e também novos artistas virem dentro ali do processo do New Jack Swing por quase uma década depois da explosão de Don't Be Cruel. Esse álbum foi tão grande, gente, que a música My Prerogative, que inclusive foi feita cover pela Britney anos depois, ficou em primeiríssimo lugar na Hot 100 e ele também conseguiu emplacar 3 outros singles em primeiro lugar na parada da Hot R&B da Billboard. Em 1989, o disco e o single Don't Be Cruel, né, conseguiram alcançar feitos enormes e a música My Prerogative dele se tornou também o single mais importante do ano de 1989. O sucesso do álbum foi tão grande que Don't Be Cruel conseguiu vender mais de 12 milhões de cópias, superando as vendas do disco Control de Janet, mas mantendo a tendência musical forte que foi criada na era Control 2 anos antes dele surgir com Don't Be Cruel, porque o primeiro disco dele não tinha essas influências envolvidas. É importante a gente salientar isso. Ele embarcou numa tendência e por ele ser homem e ter um sex appeal diferente, uma forma de dançar diferente, ele virou meio que o rebelde da indústria, o queridinho da indústria naquele momento, então todo mundo começou a basear artistas no formato do que Bobby Brown tinha se tornado no começo dos anos 90. Com isso, gente, gravadoras como a Motown, como a Arista Records, entre outras, começaram a criar esses grupos musicais, todos dentro do New Jack Swing. Então, assim, a gente tem como exemplo aí essas pessoas que surgiram dentro da tendência do New Jack Swing. O Boyz II Men, o Babyface, a En Vogue e também, gente, a própria Mariah Carey e a Whitney, como eu disse aí, foram influenciadíssimas pelo gênero. A Mariah no primeiro álbum e a Whitney também ali até o disco I'm Your Baby Tonight de 1991. Com isso, essa era aí, todo esse efeito do New Jack Swing, ele se manteve forte até basicamente 1993, onde um novo estilo musical chega e rouba totalmente a cena do New Jack Swing, que foi literalmente o que a gente chama de era da balada, mas na verdade foi a explosão das músicas românticas e do R&B dos anos 90 ali. Essa tendência musical aconteceu por causa do álbum Music Box da Mariah Carey, que se tornou um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos de uma artista feminina. Para vocês terem uma ideia, o efeito do Music Box foi tão grande que ele criou uma tendência musical que ficou ativa por quase 10 anos também dentro da indústria fonográfica. Dream Lover, Hero e Without You tornaram-se singles no topo das paradas mundiais. Without You, no caso, se tornou o single internacional de maior sucesso da carreira da Mariah. A explosão do Music Box foi tão grande, gente, que o álbum vendeu 28 milhões de cópias. Quase uma marca impossível de pensar que uma mulher conseguiria atingir de vendas na época que esse disco foi lançado. Então, assim, o que a Mariah conseguiu construir com a voz dela e com esse feedback incrível que o Music Box teve, gerou uma tendência musical enorme que vários artistas começaram a entrar dentro dela, inclusive artistas já consagrados. Ao lado do Music Box, gente, também tínhamos a Whitney Houston explodindo com o filme Guarda-Costas e emplacando os hits I Will Always Love You, I'm Every Woman, Run to You e I Have Nothing. Para vocês terem uma ideia, o soundtrack vendeu mais de 45 milhões de cópias, mais ainda do que o álbum da Mariah, e ajudou a impulsionar a era da balada mais ainda. A era da balada, gente, foi marcada por grandes vozes dentro da indústria fonográfica. Inclusive, muitos críticos musicais interpretam a era da balada nos anos 90 como a era onde a gente teve os artistas de maior voz vindo para o mainstream. Claro, nós tivemos artistas incríveis do soul e do blues no passado fazendo grande sucesso, só que nos anos 90 esse efeito foi muito maior ainda com grandes vozes. O efeito da era da balada fazia com que artistas como, por exemplo, Toni Braxton, Bryan Adams e até a Madonna, que já era consagrada, como eu disse, se ingressassem nesse universo trazendo seus lados românticos à tona. E o caso da Madonna, gente, é bem interessante porque, assim, o disco Bedtime Stories dela é um álbum diferente de todo o repertório que ela já fez. E, assim, é uma fase dela que vem depois de um erótica, onde ela, tipo, super se saturou no aspecto de imagem, com todo aquele aspecto sexual sendo envolvido, todas as controvérsias, e o mundo virou de costas pra Madonna nessa época. Então, a promoção do Bedtime Stories trazia uma Madonna muito mais romântica, requintada, com outros
outros tipos de apelo na época. Então assim, a gente percebe por Take a Bow, que virou uma super tendência musical na era da balada. Outra música, por exemplo, Secret, né, que são músicas que diferem no repertório de Madonna. A gente fica impressionado sobre como ela montou na tendência certa para conseguir refazer a imagem dela também. Então assim, a Madonna foi uma das pessoas que entrou nessa onda da tendência musical aí da era da balada. A era da balada continuava muito ativa e muito forte, enquanto no ano de 1997 as coisas começaram a mudar. Por mais, gente, que ela disputava no mercado com esse novo gênero que estava surgindo, que era o pop R&B, né? É importante a gente salientar que o pop R&B ele ficou caricato por causa de um produtor musical que fez uma coisa e de repente aquilo ali começou a virar uma febre entre os artistas, ok? Porque assim, diretamente, se a gente analisa essa era do pop R&B, que vai ser essa nova agora, a gente percebe que os álbuns de corpo inteiro só foram acontecer entre 98 para 99 e ter essa explosão do pop R&B. Antes eram músicas que começaram a construir-se, então foi uma era que ela foi mais lenta na construção, ela não teve uma explosão imediata como as outras que a gente acabou de citar. Entre o ano de 97 e 98, o produtor Darkchild ganhou grande notoriedade porque foi responsável, como eu disse aí, pelo início de uma nova época no aspecto de música pop e R&B. Ele produziu 3 álbuns que foram fundamentais para definir um novo status musical dessa era da música pop e R&B. Ele fez o disco Never Say Never, da Brandy, ele fez também o Fan Mail, da TLC, e ele também fez o My Love Is Your Love, da Whitney Houston. Todos aconteceram entre 97 e o começo de 98, tá? Foi um período assim, basicamente de 8 meses que os 3 álbuns vieram e criaram essa nova onda musical. No caso de Brandy, gente, o single dela de 1997, The Boy Is Mine, se tornou a canção mais vendida de 1997 nos Estados Unidos, vendendo 2,6 milhões de cópias e passando 13 semanas no topo da Hot 100 dos Estados Unidos. Tá no caso do TLC, as meninas também têm uma grande explosão com o single de estreia delas, que é bem similar, inclusive, ao som que a Brandy entregou ali em The Boy Is Mine. No Scrub se tornou o 3º single number 1 delas e o 8º top 10 das meninas também nos Estados Unidos. Ele chegou a atingir o pico por 7 semanas consecutivas. Também foi um super sucesso em outros países aí ao mundo. Para vocês terem uma ideia, gente, essa música foi classificada como a 2ª música mais importante entre 1998 e 1999, apenas atrás do sucesso de Believe, de Cher. A Whitney também lançou o single dela Heartbreak Hotel, que veio depois de uma super explosão musical que ela teve em parceria com a Mariah, que foi When You Believe. Tá? E esse single da Whitney que vinha agora, ele diferia da música anterior, mas ele entrava dentro desse novo universo aí que foi Heartbreak Hotel. A canção alcançou o número 2 na Hot 100 dos Estados Unidos e ficou na 1ª posição da Hot R&B e Hip Hop da Billboard em 2 de fevereiro de 99. Todos os álbuns, incluindo o da Brandy, o da Whitney Houston e do TLC, passaram de 10 milhões de cópias. No caso do da Brandy, ainda mais, vendeu 17 milhões de cópias, tá? Isso foi o suficiente para poder fazer com que os olhos das gravadoras fizessem isso e criassem novos artistas dentro da tendência musical ali. A gente pode até citar alguns artistas aqui que foram criados dentro dessa tendência musical pelos anos que o tempo foi passando ali entre 99, 2000 e 2001. Um exemplo disso é Destiny's Child, Jennifer Lopez, Pink, Jessica Simpson, entre outros que fizeram fórmulas com diversos produtores que seguiram o formato do Darkchild. Ao mesmo tempo que essa explosão do pop e R&B acontecia, gente, nós tínhamos o início também de uma nova era acontecendo para uma coisa nova no mercado musical, que era o teen pop. E exatamente por causa de Britney Spears, a música sueca chega nos Estados Unidos e emplaca um novo status de música pop com a explosão de Baby One More
Time entre o período de 98 e 99. A Britney explodiu com o single e virou uma febre teen. Ela criou uma nova tendência assinada, como eu disse aí, pelo produtor Max Martin. O sucesso do Baby One More Time foi tão grande que o álbum vendeu 30 milhões de cópias, uma das maiores vendas de uma artista feminina desde lá do Music Box da Mariah Carey. Então assim, foi literalmente, gente, uma febre gigantesca e que ficou assim, fora de controle, literalmente. Uma coisa que é interessante a gente salientar foi que o pop R&B que eu acabei de citar aí das tendências das Brandy, da TLC e também, por exemplo, ali da Whitney, concorria diretamente com essa fórmula do teen pop que estava começando a tomar forma. As duas foram muito concorrentes. Inclusive, eu citei a Jessica Simpson ali no aspecto dela entrar no pop R&B, e realmente ela foi lançada no pop R&B, mas o estereótipo dela, artístico, e a imagem comercial era totalmente feita para o público de teen pop. Então, esses crossovers de artistas também estavam acontecendo ali na época. O sucesso de Baby One More Time, gente, ajudou a Britney a ser um sucesso global também. Ele alcançou o número 1 em todos os países que ele chegou e tornou-se a canção mais vendida de 1999 no Reino Unido. Desde então, um dos singles mais vendidos de todos os tempos, vendendo mais de 10 milhões de cópias. Essa tendência explosiva que aconteceu com a Britney fez com que, mais uma vez, as gravadoras abrissem seus olhos e criassem os artistas teen dentro ali dessa tendência. Um exemplo disso foi Christina Aguilera. Só que a Christina, gente, ela tinha um pop teen que concorria com Britney, mas ele possuía também influências de crossover do pop R&B. Afinal, a Christina, ela era uma artista que podia ser explorada pela gravadora no aspecto vocal, muito mais do que a gravadora formou, por exemplo, o aspecto vocal de Britney. Tá? Então a gente tem Nina Bottle acontecendo pouco tempo depois ali de Baby One More Time e criando a primeira música explosiva do crossover, da imagem da artista teen com o pop R&B musical sendo feito. Mas é óbvio, gente, a explosão da Britney criou a tendência teen e outras gravadoras começaram a lançar artistas similares. Mandy Moore, Anastasia foram dois exemplos aí que a gente pode ter, e também as boy bands que já existiam e começaram a tomar novas formas dentro do mercado fonográfico do teen pós a explosão de Baby One More Time. Então a gente vê o NSYNC lançando músicas muito similares ao que a Britney tinha musicalmente. A gente vê os Backstreet Boys fazendo a mesma coisa. Então assim, o Max Martin, gente, ele começou a produzir tão em série as músicas para essas pessoas que basicamente a gente vê diversas músicas com os mesmos fragmentos e texturas musicais, os mesmos timbres musicais sendo utilizados tanto em músicas da Britney como do NSYNC até basicamente 2002. Então assim, foram 5 anos basicamente que ficou na ativa todo esse gênero musical aí, até uma nova tendência começar a tomar forma e aparecer, e também essa super saturação do gênero ajudar as pessoas a desinteressarem um pouco também desse sentido. Uma das coisas que a gente percebe, gente, é que essas tendências musicais elas têm um prazo de validade de certa forma. E chega um momento que as gravadoras, se caso elas querem manter aquele artista ativo, eles precisam moldar ou a imagem ou o som do artista de uma forma que o mercado consuma facilmente, aproveitando a popularidade que ele já consumiu. É por isso que pouco tempo depois a gente percebe que artistas ali sobreviveram até os seus 2, 3 álbuns de estúdio que aconteceram nessa época. Entende? Porque muitos não conseguiram passar pelo efeito dessa saturação e da reinvenção. Foram poucos, a gente conta no dedo os artistas que literalmente conseguiram superar essa fórmula genérica que a música foi feita durante todos os tempos. Na era da balada, por exemplo, que a gente citou agora mesmo ali, a gente tem diversos exemplos de artistas que surgiram e fizeram seus One Hit Wonder. Tá? Assim como nos anos 80, assim como no final dos anos 90, assim como nos anos 2000 dentro do pop teen, né? Quantas bandas aí de pop de gravadoras menores começaram a surgir, entraram em soundtracks com essas músicas genéricas, apareceram em Top of the Pops aí da vida e depois sumiram totalmente. Isso acontece demais, gente, e é uma coisa que vai continuar acontecendo através aí dos anos.
Com isso a gente finaliza essa primeira parte aqui do nosso vídeo e eu vou perguntar para vocês agora, dessas tendências genéricas musicais aqui que a gente conversou agora, qual desses artistas aqui foi um dos seus preferidos e quais aqui vocês mais admiram as músicas até os dias atuais? Comenta aqui que eu quero saber. Na próxima semana a gente vai ter o parte 2, começando aí com mais uma tendência musical ali entre 2003 e vamos seguir até 2010 e depois a gente vai fazer depois o próximo, né? Para poder falar da próxima década aí que vem de 2010 a 2020, ok? Ó, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo nosso aí.